Fala pessoal, sejam bem-vindos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, que horas essa informação está chegando para você, mas vamos lá. Hoje é dia 12 de junho de 2025, dia dos namorados, e a gente não podia acordar mais feliz hoje com a notícia do governo que tanto nos ama, justamente nos parabenizando pelo dia dos namorados. Então vamos lá. Hoje, todo o pessoal, a comunidade cripto foi surpreendida, ou não, com uma medida provisória, né? Mais especificamente a 1303, né? 1.303 de 2025. Vale ressaltar que essa medida provisória ela já está vigente, então vai ter um prazo aí de 90 a 120 dias que ela vai estar vigente e necessita da aprovação do Congresso, né? Da Câmara do Senado, para que de fato ela seja eh, isso aí venha para ficar mesmo, né? Seja uma real, ela já é uma realidade, mas seja uma realidade constante para a gente. Então, vamos lá. Algumas coisas foram mudadas com a partir dessa medida, né? E a gente tem que se atentar. Então, vou estar aqui tentando trazer pontos chaves e principalmente em relação à reflexão aí que você tem que ter se você é investidor cripto. E até se não é também, porque isso deve levantar uma bandeira para todo mundo. Então, beleza, vamos lá. Como é que funcionava antes? A gente tinha um limite ali de isenção, né? Uma faixa de isenção, que ela ia ali até os 35 mil reais por mês. Ou seja, se você movimentasse compra e venda e tudo isso, todas essas movimentações somassem até 35 mil no mês, você estava isento de imposto de renda. Pronto. É, Caso essas movimentações ultrapassassem esse valor de 35 mil no mês, você ia ter ali uma variação de 15% a 22,5%, dependendo do quanto isso passasse desse limite de 35 mil. Perfeito. Isso era como era antes, tá? Como é que está sendo proposto, como é que é agora, já que foi proposto para essa medida provisória, protocolada ontem, né, dia 11, como é agora e como possivelmente vai ser daqui para frente. Então, primeiro de tudo, eu falei que variava ali dos 15 aos 22,5%. Isso agora está fixo em 17,5%. Não entre 15 e 22,5%, fixo nos 17,5%. Isso poderia ser bom para quem movimenta muito, porque aí o cara não ia mais pagar os 22,5%, ia pagar só 17,5%. Só que para quem movimenta menos que isso, e ainda acima de 35 mil, mais menos que isso se tornaria ruim. Só que, não satisfeitos, essa faixa de isenção de 35 mil caiu. Ou seja, todo lucro agora é tributável. Então não interessa, não existe mais faixa de isenção. Você vai pagar 17,5%. Não suficiente. Isso é trimestralmente, tá? O cálculo aí da apuração e o pagamento deve ser feito trimestralmente. Se eu não me engano, vai até 5 meses, mas de 3 a 5 meses aí. A declaração anual ela continua obrigatória, vale ressaltar. Ou seja, basicamente o que que a gente está vendo, né? E o que que isso pode ser? Isso, claro, é uma resposta a algo. Então, com o aumento do IOF, o governo, ele tem aquele conceito econômico chamado curva de Laffer que ou não conhecem ou aparentemente estão evitando conhecer, mas basicamente você tem um ponto ali na curva onde ele seria o ideal para cobrar impostos. Porque se eu cobro menos que isso, a porcentagem, o governo pode arrecadar de todo mundo, mas esse imposto seria irrisório, né? Então, se está cobrando menos por cento, mesmo que todo mundo pague, no final das contas esse montante vai ser pouco para o governo. Da mesma forma que se ele aumenta esse imposto abusivamente, o pessoal começa a burlar o sistema, ou a tentar burlar o sistema. Então, a partir de certo ponto, quando o imposto está muito alto, a arrecadação começa a cair, porque o contribuinte se recusa a pagar. Então, a curva de Laffer, ela propõe uma visão, né, gráfica do ponto ideal, que seria o cobrar o imposto que ele fosse benéfico tanto para o Estado quanto para o contribuinte, a fim de criar, assim, um sistema, digamos, pelo menos tranquilo, que é onde você vai pagar, não gostando, porque ninguém gosta, mas tranquilo, sem
assim, ativamente buscar formas de sair disso. E é isso que está acontecendo, infelizmente, agora. Então, com o aumento dos impostos de forma abusiva, não só em cripto, estou falando em tudo, a curva de Laffer vai se provando mais uma vez uma realidade, onde a gente está vendo uma evasão, ou pelo menos uma tentativa de evasão de capital. E como é que a gente viu isso? Com o aumento do IOF, como eu ia falar. A partir do dia que foi anunciado o aumento do IOF, a gente teve um registro de mais de 666 mil transações em stablecoins. Então, para o pessoal que é novo em cripto ou que não está em cripto, mas está vendo esse vídeo, o mercado de criptomoedas ele não se resume só a Bitcoin, Ethereum, NFTs e meme coins, enfim. Nós também temos stablecoins. As stablecoins são moedas, são criptomoedas, mas elas são pareadas em moedas fiduciárias, como euro, dólar, enfim. Então, é como se você tivesse dólar, mas esse dólar está dentro do mercado de criptomoedas. Então, a partir do momento que o governo anunciou o aumento do IOF, a gente teve 666 mil transações registradas em stablecoins. Imagina que se cada transação dessa fosse $1, fosse de $1 só, seriam 666 mil dólares saindo do país. Só que não foi só de $1, né? Então daí dá pra gente ter um pouco da noção, assim, do impacto disso. E aí foi justamente por conta disso que o governo agora está mirando nas criptomoedas, para que ele tente parar um pouco esse sangramento, né, da fuga de capital, ou pelo menos, caso ele não consiga parar, mas que ele consiga pelo menos extrair um pouco de lucro, de imposto dessas movimentações que estão acontecendo. E é justamente o que a gente está vendo ser proposto aqui nessa medida provisória. Existem estratégias, de proteção patrimonial que devem ser levadas em consideração a partir do momento que você tem uma certa quantia em cripto. Se você tem, pouco, ou vamos supor, no Nubank, por exemplo, e tal, claro que você tem que se preocupar com isso, mas digamos que menos. O foco agora, ele é sim em corretoras centralizadas e principalmente nacionais. Até porque as corretoras internacionais, elas recebem sim, os documentos do governo pedindo as suas informações, as requisições, mas muitas vezes elas nem respondem, elas ignoram. Muitas vezes respondem, mas muitas vezes não. Vou deixar em aberto. E não as corretoras descentralizadas. Só que muita gente que investe em cripto ainda não se aprofundou a ponto de entender como funcionam corretoras descentralizadas, como funcionam plataformas descentralizadas no geral. E vale ressaltar que essa medida provisória ela também busca aplicar esses impostos nas corretoras descentralizadas em movimentações que você faz na sua autocustódia, ou seja, dentro da sua carteira, as movimentações que você fizer, elas, em tese, estariam sujeitas a essa tributação. Ah, Sena, mas é impossível, ninguém vai saber e tal. Sabem, eles podem ter um pouco de dificuldade em rastrear ali cada um individualmente, mas saber tem como saber. É um mito que criptomoedas, pelo menos em sua maioria, são anônimas, 100% anônimas. A maioria não é, e na verdade elas são extremamente rastreáveis. E isso, essa meio que essa confusão, ela está sendo cada vez mais esclarecida, tanto para as pessoas quanto para o governo. Então, vale lembrar, né, que eles estão buscando formas de também extrair o imposto a partir dessas movimentações que acontecem em ambientes descentralizados. Tá, o que que eu posso fazer? Acho que é o que interessa. Bom, existem estratégias de vendas, meio que porque eu esqueci de mencionar, mas você pode compensar perdas em até 5 meses. Então, existem estratégias de venda onde você vai vender um pouco agora e ter uma perda depois para que pague o imposto menor em cima disso, né? Então, vamos supor, vendi, tive 8 mil de lucro, tive uma perda de 3, vou pagar o imposto em cima de 5. Isso são
estratégias aqui bem abstratas, tá? Holdings também algumas. O imposto ele se aplica para empresas que também optam pelo Simples Nacional. Então, sociedades limitadas podem ser uma maneira também de proteger o patrimônio. Doações também, de ir doando aos poucos, né? Enfim, o que que eu aqui não, a minha intenção não é te fornecer detalhadamente o que que você pode fazer, mas é levantar aí sua atenção para que você precisa sentar na cadeira e estudar qual a sua realidade atual e como esse imposto, como essa medida provisória por enquanto, mas que pode se tornar é, definitiva, vai afetar você, vai afetar a sua vida, principalmente vai afetar o seu patrimônio. Ou seja, eu tenho que sentar, tenho que estudar minha realidade, tenho que ver o que que eu posso fazer dentro da lei para que eu consiga minimizar essas minhas perdas, minimizar a drenagem de patrimônio que vai acontecer caso permaneça como está. Então, isso, claro, vai variar, todo caso é um caso. Justamente por isso que isso requer realmente que venha de você pesquisar, entender como funciona, não só a tributária, mas principalmente como funciona todo o ambiente de criptomoedas. Até porque a educação, pessoal, ela liberta. E a partir do momento que vocês começam a estudar, começam a entender, é mais interessante para vocês. Vocês só têm a ganhar com isso. Bom, esse foi um vídeo extraordinário, tá? Até porque, enfim, a gente acordou já com esse boom, e aí eu tive que vir aqui falar, esclarecer um pouco alguns pontos também, e vou ficando por aqui. No geral é isso. Vocês deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam, vão no privado, mandar mensagem, enfim. É isso, eu espero que eu não venha aqui trazer mais nenhum comunicado extraordinário, a não ser que seja para dizer que isso não passou no Congresso, tá? Beleza. Valeu, gente. É isso.